Mas esse é o estigma da minha parte por ser meio que o presidente da comunidade do fitness no Brasil. Eu não sou como todos vocês, eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Cariani tá sendo chamado de Capitão Pátria da Maromba. A internet não tá perdoando. Nos últimos dias, a morte de Gabriel Gunley abalou completamente o meio fitness, gerou uma onda de debates, teorias, questionamentos, mas no meio de toda essa tragédia, um outro nome acabou entrando no centro da polêmica, Renato Cariani. E o que era para ser apenas um posicionamento sobre o caso aí acabou se transformando numa enxurrada de críticas, comentários chamando o influenciador de narcisista, acusações de síndrome de protagonista, comparações com o Capitão Pátria, com Virgínia da Maromba, estou chamando de Virgínia da Maromba também, olha, influenciadores reagindo às suas falas e até pessoas dizendo aí que ele estava mais preocupado com Nike, Adidas, monetização, imagem do mercado fitness do que com a própria morte do Gabriel. Mas será que essas críticas realmente fazem sentido? Ou a internet está pegando pesado mais uma vez com o pobre do Renato Cariani aí, porque ele é o maior nome do meio maromba, ou pelo menos ele diz que é o maior nome do meio maromba, né? Eu acredito que seja mesmo. Bom, hoje você vai entender então por que o Renato Cariani ele tá tomando esse hate, o que ele falou, porque tanta gente se revoltou com os vídeos dele aí sobre o caso Gunley, né? Como algumas frases específicas acabaram colocando ainda mais lenha nessa fogueira toda, porque quanto mais ele tentava se explicar, parece que mais piorava a situação. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Pessoal, um recado rápido aqui para quem perdeu a nossa live ensinando você a como ganhar dinheiro com a Shopee, tá? A gente mostrou lá na hora, assim, sem firula, sem enrolação. Para quem perdeu e ainda quer aprender, né, a como ganhar ali 500, 1.000, 2.000 reais ali com a Shopee, né, por mês, tá? Não tem nada de avaliação de produto, não, tá? Não é nada de dinheiro fácil, promessa milagrosa, não é nada disso. Existem métodos bacanas que a gente ensina, eu e o Tom, e eu separei para você aqui que perdeu a live, tá? Uma aulinha gratuita para você entender como é que funciona, tá? Dá o pisar ali, ó, pisar na beiradinha ali para entender como é que funciona, tá? Eu vou deixar a aula aqui no link da descrição ou no QR Code, tá? Você pode escanear o QR Code aqui também e pedir a aula lá para você entender como é que funciona, beleza? Bom, o caso Gunley, ele continua repercutindo na internet, né? O que mostra o tamanho da relevância aí que o garoto tinha dentro desse mercado, né? Desse meio fitness. Mesmo depois da divulgação do atestado de óbito, que apontou a causa como uma cardiomiopatia hipertrófica, uma condição em que o músculo do coração ele fica ali mais espesso, né? Ainda existe um número considerável de pessoas que acreditam que a insulina possa ter tido um papel decisivo nessa tragédia, tá? Possa ter sido um gatilho, né? Inclusive familiares e amigos próximos ainda não estão totalmente convencidos dessa conclusão e aguardam aí a divulgação do laudo para mais detalhes. Só então tirar aí novas conclusões sobre o caso. Eu posso ler isso? Pode, só não fala aqui, tá. E olha, gente, nesse exato minuto, uma pessoa muitíssimo próxima do Gunley mandou aqui pro Maurício. Daqui uma semana mais ou menos vai sair um laudo detalhado. A mãe e os amigos, me incluo nisso, estamos muito confusos ainda sobre causa final. Tem os achismos, só que os mesmos não condizem com a forma com que ele foi encontrado. Tá tudo muito estranho. Então vamos esperar o laudo detalhado para comentar, inclusive a mãe que está na espera desse laudo. Dito isso, quem trouxe essa informação aí foi Renato Cariani, né, um dos maiores nomes do meio fitness do Brasil, um dos que trouxe, né, claro, né, do meio maromba aí do Brasil. E olha que tem muita gente irritada aí com ele se auto-intitulando aí o presidente da maromba aí, né. Segundo os críticos, né, esse caso aí só reforçou a imagem de alguém com forte necessidade de protagonismo, né, tanto que já até surgiu um apelido novo para ele, Capitão Pátria da Maromba. Isso porque, apesar dele destacar que o vídeo não estava sendo monetizado, em determinado momento ele acabou falando ali sobre patrocínio, dinheiro, falou sobre o Mauricião também, vocês já vão entender. Quem assiste, né, entende o contexto da fala, mas muita gente acha que não era a hora mais adequada, parece que ele errou um pouquinho o timing, tá, para abordar esse tipo de assunto. Afinal, será que a internet está pegando pesado com o Cariani ou ele realmente acaba dando munição para esse tipo de crítica?
Basicamente, no primeiro vídeo, o Cariani ele lamentou a morte aí do jovem, né, e falou sobre a fragilidade da vida, né. Como a notícia sobre a cardiomiopatia havia acabado de sair, ele destacou que o Gunley talvez estivesse vivo se estivesse recebido ali um diagnóstico precoce ali, e também criticou o uso abusivo e essa glamourização, né, dos esteroides, essa banalização dos esteroides. Pelo que eu entendi, o Renato ele defende que esse assunto nem deveria ser tão debatido publicamente, né? Algo mais numa linha como acontece lá fora, né? Você dificilmente vai ver grandes atletas lá, como o Siban, né, por exemplo, falando abertamente sobre isso. Quando ele fala, ele costuma falar de forma bem superficial, já que muita gente acaba abrindo mesmo a caixa de Pandora, falando tudo, dando risada, mostrando, falando que quase morreu com não sei o que toma isso, toma aquilo, protocolo, né? Acaba sendo uma coisa muito banalizada mesmo. Essa é a visão dele, né? Particularmente eu acho válida desde que exista conscientização e não apologia. Mas o que realmente gerou críticas aí foi outra coisa, né? Muita gente sentiu que essa síndrome de protagonista dele falou mais alto. O que poderia ser apenas um vídeo em homenagem, reflexão sobre o Gunley, né? Acabou virando para alguns um espaço para o Cariani destacar sua própria importância, dizendo que foi ele quem mais trouxe patrocinadores para o meio fitness, né, para esse meio maromba, né, e que situações como essa afastariam marcas como Nike e Adidas do fisiculturismo. Eu sempre transmiti o fisiculturismo para o grande público como uma modalidade que transmite disciplina, resiliência e profunda dedicação. E talvez, eu vou tirar minha modéstia de lado, talvez eu tenha sido o cara que mais popularizou o fisiculturismo no Brasil, que mais trouxe empresas e que mais trouxe patrocínios para os fisiculturistas mediante disso. Mas enquanto o fisiculturista continuar achando que é top falar o quanto ele toma de veneno, e que quem não fala não é de verdade, nunca vai vir Nike, Adidas, Red Bull, nunca, porque essas marcas não querem estar envolvidas num escândalo como esse aqui, ó, de morte de um garoto de 22 anos. Nunca teremos grandes marcas enquanto a gente achar que é top levantar a bandeira do anabolizante no esporte do fisiculturismo. Nunca. Vai continuar sendo marca de suplemento, de medicamento manipulado e de roupas fitness. E olha lá, marca grande nunca vai querer ser associada. Imagina se uma marca grande como a Nike estivesse investindo no Gunley. Imagina o que ia sobrar agora pra marca. A galera pegou essa fala aí, né, e caiu matando em cima dele. No meio de vários comentários defendendo aí que natural é o caminho certo, apareceram ali pessoas chamando o Cariani de Capitão Pátria, né, e até de sociopata. Um dos comentários dizia: o garoto morreu e ele tá preocupado com a Nike. Enfim, o hate veio pesado. Cariani, 100% pátria mentality. 32 likes. O Piá faleceu e ele me disse que pegaria mal pra Nike. A cada dia que passa eu desconfio mais do Cariani. Se mostra demais como um sociopata. No meio de uma tragédia, o cara falar sobre si próprio é ridículo. Ficar falando de patrocínio, de marcas pro nicho em que ele é inserido é patético. Não foram só os espectadores, tá, que acharam a fala desnecessária. Outros influenciadores também comentaram aí sobre o caso, incluindo Nando Moura, Super Xandão. Eu já vi que o Ramsés fez vídeo também, acho que o Kill na Voz fez vídeo também, né? Enfim, tá rolando esse papinho aí aqui nas interwebs sobre o Renato Cariani, né? Cariani pega mal demais com essas coisas. Sério, isso tá errado. Tá errado, cara. Não é esse o vídeo correto que era pra ter sido gravado. Não é isso aí, velho. Até dá pra entender o que o Renato quis dizer sobre a questão das marcas, mas naquele momento isso era a última preocupação da maioria das pessoas, não é? Como eu falei, o público esperava mais uma mensagem de conscientização e homenagem ao Gabriel, além de saber se ele talvez mudaria algumas abordagens em relação aos anabolizantes. Só que o vídeo acabou passando a impressão de que ele queria se defender, mostrando trechos antigos em que alertava sobre os riscos do uso, enquanto reforçava a própria importância no meio. Eu até acho que existe uma perseguição aí exagerada ao Cariani às vezes, mas também é inegável que ele frequentemente dá motivo para isso. Quando você é a principal referência da área, e eu acredito que ele realmente seja, não precisa ficar lembrando todo mundo disso. E para piorar o hate, né, no dia seguinte o Renato ele publicou um outro vídeo sobre o caso, isso porque muita gente começou a questionar a conclusão de que a cardiomiopatia teria sido a causa da morte, e como falei lá no início, apesar do Gabriel ter a doença, ainda não existe clareza absoluta de que foi isso que o matou, né? A hipótese do uso inadequado de insulina continua sendo debatida. Nesse novo vídeo, né, o Cariani ele apresentou médicos defendendo o outro lado da história e admitiu aí que talvez tenha sido precipitado em algumas conclusões. Ah, então quer dizer que não foi pela insulina. Calma, a medicina legal não funciona assim.
descobrir uma cardiomiopatia hipertrófica não exclui automaticamente a participação da insulina, porque uma declaração de óbito não é simplesmente o que apareceu no exame. Ela tenta responder o que levou à morte naquele momento. E aqui existe um erro muito comum, confundir a primeira linha da declaração de óbito com a causa básica da morte. E eu acho que a reportagem do G1, que inclusive acabou motivando o vídeo que nós realizamos ontem, acaba sendo contradita através da explicação do médico cardiologista, médico que entende e estuda muito a parte de medicina legal. Por causa desses vídeos sobre o Gabriel, muita gente começou a acusar o Renato de estar surfando no hype da tragédia. Talvez por isso, né, logo no início do vídeo, ele fez questão de deixar claro que o conteúdo não estava sendo monetizado. No primeiro, ele havia colocado um comentário fixado. No segundo, né, ele já abriu falando sobre isso. O problema é que muita gente achou o tom da fala estranho. Parecia que ele estava tentando passar a ideia de que, principalmente o Mauricião, né, o seu parceiro de canal, teria um grande prejuízo financeiro por conta daqueles vídeos que não geraram receita. Olha só, né? Que tristeza, como se o Mauricião fosse um pobre coitado que não recebe mais de 100 mil por mês, né? Como o próprio Cariani já falou em alguns vídeos. Que ele ganha, em média, de 90 a 150 mil reais por mês, como filmmaker. A tarefa do Maurício é filmar e editar os vídeos. Bom, aí você vai para os comentários e encontra uma enxurrada de gente falando justamente sobre isso. Eu espero que esse seja o último vídeo que eu fale sobre essa situação. Ah, Renato, tá cheio de visualizações, tá dando visualização no seu canal. Eu não quero essa visualização. Primeiro, eu tenho um Mauricião aqui que paga as contas da família dele, sustenta a família dele pela AdSense. Tem 2 dias que o canal tá sem AdSense. O canal tem uma série de contas para pagar. Tem 2 dias que a gente tá sem AdSense. E a gente tem conta para pagar. Mauricião vive disso aqui, paga conta com isso, sustenta a família disso. Segundo, é um monte de visualização e uma guerra. Gente concordando, gente discordando, gente me atacando, gente me elogiando, mas uma coisa é fato. A cobrança sobre mim para continuar posicionando e trazendo esclarecimento sobre esse assunto, vocês não têm noção. E é tudo quanto é categoria. Outra coisa que o Renato comentou nesse trecho foi sobre a pressão que ele recebe para falar do assunto, né? E isso realmente deve acontecer, afinal ele é o maior nome do nicho. Então, criticar o cara simplesmente por abordar o tema me parece exagero, tá? O problema é que mesmo sendo um dos melhores comunicadores do país, talvez, né? Às vezes o Cariani ele dá umas escorregadas e acaba falando algumas coisas que talvez fossem desnecessárias naquele momento. Foi justamente nesse vídeo que, durante a gravação, o Mauricião recebeu uma mensagem dizendo que familiares e amigos ainda aguardavam um laudo mais detalhado para entender a verdadeira causa da morte do Gabriel. Só que no final, tentando justificar mais uma vez porque ele estava falando sobre o caso, o Renato ele soltou uma frase que chamou a atenção. Ele disse que era o presidente da comunidade fitness do Brasil. Cara, essa fala dele me passou uma vibe, realmente, cara, me passou aquela mesma vibe do Capitão. Você já viu quando o Capitão fala assim, ó, eu sou melhor que todos vocês? Eu peço perdão para os familiares, inclusive para a mãe, por estar vindo aqui, infelizmente, falar sobre o filho dela, sobre os amigos. É horrível, eu fico me colocando no lugar dela, alguém vindo no canal falando sobre o meu filho. Mas esse é o estigma da minha parte por ser meio que o presidente da comunidade do fitness no Brasil. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Então, quando você olha os comentários desse vídeo, né, é difícil você encontrar alguém elogiando o novo pronunciamento. O que mais aparece são críticas, tipo, ele fala como se o Mauricião fosse um pobre coitado, às vezes a melhor opção é simplesmente ficar calado, né, você já tem idade suficiente para entender isso. O dó do Mauricião, né, que deve ter 2 BMW na garagem, agora vai passar fome sem o AdSense aí de 2 vídeos. Preocupado com o AdSense, todos aí estão milionários, enfim, são esse tipo de comentário, vai mais ou menos por essa linha, né. Num shorts aí em que ele aparece ali, né, falando que é presidente da comunidade fitness do Brasil, né, a reação também foi bem parecida, né? Entre mensagens ali aparece coisa como a Virgínia do mundo fitness está complicada, eu sou o Capitão Pátria da maromba brasileira. Ou seja, né, boa parte do público parece ter interpretado essas falas como excesso de ego, né, o que acabou alimentando ainda mais essas críticas e as comparações que já vinham circulando nas redes. Falei, né, a galera pega no pé do Renato, só que, cara, convenhamos aí que de vez em quando ele dá motivo também, não é? Enfim, comenta aqui o que você acha disso tudo, tá? Lembrando para você acessar a aula gratuita que eu deixei para você, tá? Sobre como ganhar dinheiro com a Shopee, o link tá aqui na descrição e o comentário tá aqui. Eu tô viajando já. E o QR Code tá aqui também para você clicar e acessar, beleza? Chama lá a minha equipe, pede a aula, assiste, cara, eu tenho certeza que você vai aprender e vai começar a aplicar ainda hoje, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!